Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, fala como é que tá o meu áudio, fala como é que tá o meu vídeo aí, porque chegamos na quarta aula e eu tenho certeza que essa será a melhor de todas. A melhor de todas. Por quê, Eduardo? Porque sempre a próxima tem que ser melhor do que a anterior. E amanhã o nosso fechamento será incrível, incrível, incrível. Eu não tenho dúvidas que nós vamos. Gente, vocês sabem que dia é hoje? Lá nos Estados Unidos? É um dia muito famoso lá, um feriado que só perde para o Natal, né? É um feriado tão importante quanto o Natal lá, Dia de Ação de Graças. Então, olha lá, a Ana Maria falou aí, então, lá todo mundo vai saudar as pessoas, né? Happy Thanksgiving Day, feliz dia de ação de graças. Então, hoje é o dia da gente lembrar de tudo que Deus tem feito por nós, né? Eu gosto, tem uma frase que eu amo ela demais, que é, olha, eu lembro da época que eu orava para poder ter as coisas que eu já tenho hoje. Então, Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, Deus tem feito tantas maravilhas na nossa vida. Às vezes nós não paramos para agradecer, às vezes nós não paramos para reparar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então Deus tem derramado na nossa vida de uma forma sobrenatural, de uma forma muito grande. Então, nós só temos que agradecer. Esse exercício fica aí também para as nossas aulas, o exercício da gratidão. Todos os dias agradeça. Se possível, escreva motivos de gratidão, né? Porque isso vai abrindo o seu coração, os seus olhos, para que você possa perceber tudo aquilo que está acontecendo, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados com uma linha de chegada, né? Por exemplo, a chave da riqueza. A chave da riqueza será quando eu tiver, sei lá, 10 mil reais na minha conta. A chave da riqueza é quando eu tiver 20 mil reais. A chave da riqueza é quando eu tiver 100 mil reais. A chave da riqueza é quando eu tiver 1 milhão de reais. E na verdade não existe uma linha de chegada, né? Não existe uma linha de chegada. Então nós precisamos aprender a, a nos contentar, a nos alegrar, a ser gratos durante a jornada, né? Durante o nosso caminho. Então, se a gente não aprender a aproveitar a jornada, a gente vai ser eternamente frustrado. Sabe por quê? Porque até os alpinistas mesmo, se eles não aproveitam, se eles não entendem que o segredo está em aproveitar a paisagem da jornada, quando chegar lá é só o topo do morro só. E o que, é que tem para fazer? Nada, só descer de volta. Então, na nossa vida, no empreendedorismo, é exatamente da mesma forma, né? Se a gente não aprende a desfrutar o nosso dia a dia, poxa, eu não faço o que eu faço porque eu estou esperando um dinheiro no final do mês. Isso eu estou falando de mim. Eu faço o que eu faço porque eu amo fazer o que eu faço. Ah, Eduardo, mas eu não amo. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não ama o que você faz, você vai aprender a amar, né? Você vai aprender a amar. Ou como o Paulo Vieira costuma falar, o segredo não é você fazer o que se ama, né? Falou muito tempo sobre isso, né? Ah, você tem que fazer o que você ama. Fazer o que você ama, irmão. Você vai fazer que dia? Você vai fazer o quê? Poxa, eu não amo acordar cedo, eu não amo trabalhar até mais tarde, eu não amo ficar sobrecarregado, eu não amo a pressão do trabalho, eu não amo um monte de coisa. Mas o segredo, na verdade, não é amar o que se faz, é fazer com amor o que tem que ser feito. Esse é o segredo. Porque muita gente faz o que tem que ser feito, mas faz de cara amarrada, faz de qualquer jeito, faz não sei o quê. Agora, o segredo do sucesso é você fazer com amor, colocar amor naquilo que você precisa fazer.
Poxa, às 7 da manhã, todos os dias eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu subo em cima de uma bicicleta, coloquei esse compromisso, eu subo em cima de uma bicicleta e vou fazer o que tem que ser feito. O meu primeiro compromisso do dia é comigo mesmo. Então, nós precisamos de verdade aprender a fazer isso. Então, anota isso aí, coloca os compromissos com você mesmo. Sabe por quê? O empreendedorismo, acredito que a maioria de todos vocês que estão aqui são empreendedores, são aspirantes a empresários. Aspirantes que eu falo são pessoas que estão buscando isso, né? Estão iniciando. São pessoas que estão iniciando nessa carreira. E essa carreira de empresário, ela tem a maior bênção de todos os tempos, que é o quê? Ninguém manda em você. Ninguém manda em você. Você faz o seu horário. Ninguém vai encher o seu saco para você acordar. Se você está doente, você vai tirar o seu período de descanso. Por quê? Porque você é empresário, você faz o seu horário. Porém, essa maior bênção de todos os tempos também é a nossa maior... a parte mais desafiadora. Vamos colocar assim, a parte mais desafiadora. A maior bênção também pode se tornar a maior maldição. Que é o quê? Como não tem ninguém para te cobrar, porque quando tem um patrão que te obriga, que te acorda, que fala, ó, tem que chegar, se não chegar no horário vai perder o dia, se não sei o que, vai perder não sei o que lá, se faltar mais uma vez vai ser demitido. Ó, quando tem alguém te pondo pressão, o que você faz? Você não falta, você tá lá, você vai todos os dias. Então, olha só, a partir do momento que nós começamos a trabalhar para nós deixamos de ser tão exigentes, né? Com a gente mesmo. Ah, tadinho, ele tá doente, tadinha, ela tá doente, vai dormir, vai descansar hoje. Pode acordar um pouquinho mais tarde, não tem problema. E, na verdade, deveria ser o contrário. Como não tem ninguém, mas eu sei do que eu preciso e eu sei o meu objetivo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Já viu aquelas pessoas que param por qualquer motivo, que escutam uma conversinha, porque o fulano criticou, porque o fulano falou, porque não sei o quê. Na verdade, essas pessoas, por que elas param? Por que elas desistem? Por que elas ficam parando para poder escutar as outras pessoas? Por que elas se apegam tanto aos nãos que recebem? Ontem o Jordão falou sobre vendas, né? E vendas é exatamente sobre isso, gente. Tomar um não de uma pessoa que você tinha certeza que ia dizer o sim, ou de uma pessoa que você criou uma expectativa, nossa, é ruim demais, dói demais. Mas por que algumas pessoas até paralisam? Falam, eu vou parar com isso porque não tá dando certo, não dá certo, não sei o quê. E na verdade, porque a visão da pessoa é muito curta. A visão da pessoa não é grande o suficiente para poder mantê-la no propósito. Porque vontade de parar e desânimo quando você toma uma invertida lá, um não, é normal a vontade de parar. É normal o desânimo, né? Jesus teve vontade de parar. Jesus um dia orou e falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Jesus falou assim, tá muito pesado, tá muito difícil. Porém, o mais importante da frase de Jesus é a próxima, que ele fala assim, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua. Ou seja, eu estou seguindo uma visão maior do que a minha dificuldade. Eu estou seguindo uma visão maior do que o meu período difícil. Eu tô seguindo uma visão maior do que qualquer coisa momentânea que eu esteja passando agora. Então, nós precisamos entender e aprender sobre isso, que ter momentos de dificuldade, de desânimo, de fraqueza, de não querer continuar, é normal. Mas se você não tiver uma visão muito bem estabelecida, aquilo que era para ser um período difícil, um dia difícil, ele te consome até fazer você parar de olhar para o seu alvo, olhar para o seu objetivo. Então, fica uma dica aí para vocês, tá? Já anota essa aí, tenha um alvo, tenha uma meta ousada.
Empreendedor tem que ter meta ousada, tem que ter um negócio lá em cima. Não me vem aqui, eu sonho com uma mobilete, eu sonho com uma bis. Não. Você não sonha com isso, você não sonha com a bicicleta, você não sonha com a mobilete, você sonha com um carro decente. E você vai correr atrás daquele carro. Mas tem que ser uma parada que te consome. Tem muita pessoa que fala, poxa, eu não tenho nem carteira, não tenho nem vontade de dirigir e tal, e tá tudo certo. Mas então coloque algo que você de verdade sonhe. Não anda todos os dias por andar, não acorda todos os dias por acordar, não. Tem o seu porquê muito bem definido. Na primeira aula lá, talvez você já colocou o seu porquê, né? As pessoas que precisam que você vença na vida, mas coloca também o seu prêmio, né, que você vai alcançar. E esses dias eu estava dando uma mentoria, o pessoal me perguntou, falou assim, Eduardo, como que a gente faz? Porque às vezes falta tempo, né? A gente não consegue ter tempo ali para poder estar junto com a família, ser empreendedor consome muito. Às vezes nós ficamos longe dos nossos filhos, longe do marido, longe da esposa. Isso consome muito. Eu falei assim, olha, é muito alinhado ao que eu estou falando aqui. Então, ser feliz durante a jornada e você vai colocar um objetivo muito claro e muito grande lá na frente, onde você vai alcançar. Não é que você vai tentar, você vai alcançar. Poxa, você vai fazer o que for necessário para poder alcançar isso. Essa tem que ser a sua visão. Essa tem que ser a sua mentalidade, porque a partir do momento que você faz isso, onde você não negocia, você vai alcançar. Uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, você vai alcançar. Você vai colocar... Poxa, eu nunca vi uma pessoa que sonhou, que desejou com a alma mesmo e falar assim, gente, eu vou alcançar. Eu nunca vi uma pessoa que não alcançou. Nunca vi. Nunca vi na minha vida uma pessoa que sonhou com algo, que acordava, dormia, descansava, tudo pensando naquele objetivo que não alcançou o objetivo. Eu já vi pessoas que sonhavam com R$1 milhão, alcançou R$1 milhão. Mas precisa ser algo grande. Porém, você precisa colocar micrometas, né? Até para a sua família, porque a vida do empreendedor, normalmente, ela vai... A sua família, às vezes, será sacrificada. Sacrificada no sentido de, poxa, tinha um sábado que eu queria estar com a minha família, mas eu vou estar viajando. Você lembra da primeira aula que o Jordão falou? Ele chorando porque queria estar no aniversário da esposa dele, com a esposa, mas ele estava em uma viagem. Às vezes não é uma viagem, mas talvez você está compromissado, você está fazendo o seu trabalho e tal. Isso é normal. Isso é normal da vida do empreendedor. A conta só fecha lá na frente, né? Então, agora mesmo, eu fui lá em casa jantar, a hora que eu voltei aqui para poder dar esse treinamento para vocês, dar essa mentoria para vocês, meu filho ficou chorando. A hora que ele começou a chorar, eu tive vontade de cancelar a aula. E fica lá. Mas é normal vocês. Vocês precisam estipular a meta grande, a que não vai fazer você desistir, a hora que a pessoa vai falar assim, mas aquela mulher é doida, aquela mulher só pensa em trabalho, não sei o quê. Você vai olhar para a meta e falar assim, deixa eles falar, deixa eles encher o saco. A hora que a pessoa te falar o não, falou, tá bom, fica por aí, eu tô atrás da minha meta, eu tô atrás do meu negócio grande. Mas você vai ter as micrometas, as pequenas metas, que normalmente vai beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Como assim? Por exemplo, eu vou falar assim, a hora que eu der todas as aulas da mentoria, a hora que eu finalizar todo o processo de mentoria, acabou toda semana, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu filho e nós vamos num parquinho e eu vou passar o dia lá com ele. Ou eu vou pegar minha esposa, não precisa ser metas que envolva dinheiro, tá? Pode ser, eu vou pegar minha esposa, vou comprar um sorvete e nós vamos... E todo esse período aqui à noite que ela ficou sem a minha presença lá na casa, eu vou recompensar ela, vou chegar, eu vou pegar um sorvete, a gente vai assistir um filme junto e tal. Ou seja, micrometas que vai fazer você persistir até o final.
vai fazer você querer continuar, e aí lá no final, poxa, tem pessoas talvez vai colocar essas micrometas, se eu bater tanto de faturamento eu vou para Disney, beleza, a pessoa tem muito dinheiro, mas talvez você ainda não está nesse nível, você pode escolher micrometas que vai fazer algum sentido para você. Poxa, eu vou pegar um hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, sei lá, vou pegar uma promoção, alguma coisa, já vou começar a olhar. Você vai ver lá que vai ter umas promoções lá de R$ 300. E vou com meu marido, vou com a minha esposa para esse hotel lá e passar a noite. No outro dia a gente vai tomar aquele café da manhã de hotel lá, que aquele negócio é mágico, aquele negócio é maravilhoso, aquela mesa lá do negócio. Ou seja, nós vamos passar uma noite lá, nós vamos passar um dia lá, nós vamos passar uma diária lá. Ou seja, para compensar, ou talvez, não tem esposa, não tem marido, mas eu vou para lá, vou contratar sei lá, que negócio, fazer uma massagem relaxante e tal. A mulher custa R$ 100 a hora, mas eu vou pagar o caminho, tá bom? Mas vamos começar a aula aqui? Vamos começar com a oração? Abaixa sua cabeça aí, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa aula, a quarta aula. Eu sei que o Senhor já tem destravado várias vidas, várias circunstâncias, tem já mudado a mentalidade, já tem mudado os corações, tem aberto a visão de muitas pessoas, tem trago ideias durante essas aulas. Senhor, e eu te peço que essas ideias possam frutificar, possam multiplicar, possam ser como sementes que vão frutificar em 30, em 60, em 100 vezes mais. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Essas pessoas, eu não tenho dúvidas que serão prósperas, porque elas estão buscando isso, mas que elas possam entender que quando alcançarem a prosperidade, que o razão de tudo isso é o Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Gente, deixa eu só buscar uma água aqui, eu já volto, tá bom? 1 minutinho. Aliás, 10 segundos. Opa, demorei um pouquinho mais, porque o Tony estava me procurando aqui. Mas, pessoal, vamos lá. Olha só. Eu anotei alguns pontos, algumas pessoas, algumas histórias da Bíblia que nós precisamos nos espelhar de alguns exemplos que eles têm, né? Então, a vida do empreendedor nada mais é do que você espelhar algumas pessoas. Algumas coisas na nossa vida, basicamente, nós só vamos aprender por espelhamento. A hora que você chega perto de uma pessoa, vê o comportamento dela e você começa a usar esse comportamento para você. Você começa a internalizar isso e trazer isso para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, para dentro dos seus hábitos. Isso é extremamente importante
para você e para o seu negócio. Então tem várias pessoas aqui que eu comecei a analisar, pessoas que tinham hábitos completamente diferentes. Então, o primeiro dia, Jordão falou sobre o propósito, segundo dia eu falei sobre mentalidade, terceiro dia ele falou sobre vendas, e hoje nós vamos falar sobre esse espelhamento, né? Que na verdade vai ter assuntos mais profundos, não é simplesmente sobre espelhamento, mas é sobre você aprender o tempo inteiro, estar absorvendo das pessoas. Não só numa mentoria como essa, mas o tempo inteiro. Por exemplo, você vai ler um livro, você vai começar a absorver, e não só essa aula de hoje aqui não é só simplesmente você escutar a história, mas é como essa história pode ser aplicado na sua vida. Ó, o Altamir já está indo, já está na área. Mas como essa história pode mudar a sua vida, como você pode aplicar isso nos seus negócios e na sua vida também. Então, beleza, você escutar sobre a história de uma pessoa é uma coisa. Agora, você ver a história dele, começar a pegar lições, porque essa é a verdadeira sabedoria. Porque inteligência, qualquer pessoa consegue buscar, consegue adquirir lendo alguns livros. Buscando algum conhecimento, ele vai se tornar uma pessoa inteligente. Inteligente. Mas sábia é aquelas pessoas que pegam o conteúdo e ele consegue absorver para dentro de você e usar aquilo dentro dos seus negócios. Então, a primeira pessoa que eu estava observando na Bíblia era Elias, né? Elias, a história vai contar sobre um dia ele faz um desafio contra os 400 profetas de Baal. E naquele dia ele falou assim, olha, nós vamos colocar o sacrifício e aí nós vamos orar. Vocês oram primeiro, vocês são 400, eu sou um só. Vocês vão orar primeiro e aí, se Baal for o Deus verdadeiro, você vai, ele vai mandar fogo do céu e vai queimar todo o sacrifício. E aí, se o Senhor que eu estou falando for o Deus verdadeiro, a hora que eu orar, isso vai acontecer. E a Bíblia vai falar que os profetas de Baal começaram a clamar, começaram a orar, começaram a gritar. Aí Baal não escutava, eles começaram a gritar mais alto, começou a chamar mais alto, gritar mais alto e falar mais alto, e 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 mais alto, ao ponto que eles começaram a se cortar também. Eles começaram a pegar os facas e tudo, e os negócios, e começou a se cortar para ver se Baal respondia às orações deles. E aí, naquele instante, diz que Baal não fez nada. Claro, era um Deus, era um falso Deus. E aí, diz que Elias, no momento que passou a bola para ele poder fazer as orações dele, a Bíblia vai falar assim que a primeira coisa que ele faz, ele prepara o altar. Então, primeiro ele pega as pedras e junta de novo. Ele começa a preparar, ele começa a jogar água, ou seja, ele faz toda uma preparação e a hora que ele clama, naquele instante, o fogo do céu desce e consome todo o sacrifício. Então, uma coisa que eu aprendo com a história de Elias é que primeiro nós precisamos ajustar as coisas. Primeiro nós precisamos passar por um período de preparação. Tem muita gente preocupada em fazer o barulho e não está preocupado em ajustar as coisas primeiro, em preparar primeiro. E esse é o maior erro que eu vejo das pessoas. Gente, eu vejo tanta gente na internet fazendo tanto barulho e tanto negócio, pessoas que nunca tiveram resultado, pessoas que nunca tiveram nada, nunca conquistaram nada, agora querem ser professores, querem dar aulas, querem fazer e querem sugerir, quer dar dica e um tanto de coisa que eu falei assim, gente, cadê o resultado dessas pessoas? Existe uma frase que virou clichê, mas que eu amo. Fala assim, ó, pare de receber críticas, pare de receber conselhos de quem nunca construiu nada. Pare de receber, mesmo que sejam críticas construtivas, de quem nunca construiu nada.
Quem não construiu nada não tem que dar dica dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Uma pessoa, por exemplo, acima do peso, ele não pode dar dica de emagrecimento para você, por mais que ele saiba tudo de emagrecimento. Mas você está acima do peso, você sabe que o método dele não é o melhor. O melhor talvez seja, por exemplo, uma pessoa que não vai à igreja, ele não pode falar para você, chegar lá e falar assim: ah, mas você está indo na igreja, mas você está dando dízimo, mas você está não sei o quê. Ei, é loucura você escutar uma pessoa como essa. Você precisa escutar de pessoas que têm já um caminho trilhado aonde você quer chegar. Poxa, eu quero ser especialista em futebol. O que adianta eu pegar uma pessoa que nunca jogou futebol? Não, você vai bater assim de lado, com o pé na bola e a bola vai no ângulo, é só ajustar o pé. Nunca jogou, não sabe. Sabe a teoria, sabe de ver falar, sabe de olhar. Não sabe, não adianta. Existem coisas, tanta coisa que eu vejo na internet, tanto vídeo que eu vejo na internet aí, que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, o que esse cara está ensinando? O que ele está falando? A prática é completamente diferente. Tá falando de livro, tá falando de coisa que ouviu falar, tá falando de frasinha bonita que escutou na internet. Ei, então primeiro gaste tempo, faça como Elias, gaste tempo se preparando e menos tempo fazendo barulho. O barulho, coisas, o resultado vai vir de um período que você gastou se preparando e colocando as coisas no lugar. Foi assim com Elias. E naquele instante, a hora que ele orou, o fogo desceu na hora, instantâneo. Quer saber de outra história? Lembrei de outra história aqui agora. A Bíblia vai contar a história dos discípulos de Jesus. Jesus subiu ao monte, foi orar, e os discípulos ficaram embaixo e pegou uma menina ali endemoniada e tentou o tempo inteiro ali ficar resolvendo aquele problema. Passou a noite inteira. A Bíblia vai falar que Jesus, quando desce, a mãe daquela menina fala assim: Jesus, os seus discípulos tentaram a noite inteira resolver esse problema, tirar o espírito dessa menina, e ninguém conseguiu fazer nada. Aí Jesus vai lá, olha e vai lá e expulsa aquele demônio em uma palavra. E aí os discípulos falam assim: Jesus, por que nós passamos a noite inteira e não conseguimos e o Senhor conseguiu? Ele falou assim: existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas o que eu aprendo desse texto aqui? Jesus passou a noite inteira em preparação, enquanto os discípulos passaram a noite inteira com o problema. Eles passaram a noite inteira com o problema, Jesus passou a noite inteira em preparação. A hora que o papel se inverteu, em 1 segundo ele resolveu o problema. Quer resolver problemas rápidos? Quer não passar por problemas a noite inteira? Passe tempo em preparação. Passe tempo se preparando. Passe tempo preparando a sua empresa. Preparando as coisas, preparando tudo. Ah, eu preciso entender. Eu estava dando um curso de finanças na minha igreja. Poxa, na primeira aula, eu estava conversando e tal, não sei o quê. Aí eu conversei com a menina, ela tinha acabado de montar uma ótica. Ela tinha acabado de montar uma ótica. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim: você usa algum sistema? Ela falou: não uso nenhum sistema. Eu sempre fui a melhor vendedora da loja que eu trabalhava. E aí resolvi sair e montar minha própria loja. Eu falei: poxa, as pessoas acham que é só vender. As pessoas acham que um negócio ele se resume em vender. Poxa, eu falei assim, não vou falar o nome dela, mas, aliás, vou falar, ninguém. Ela chama Carla. Eu falei assim: ô Carla, deixa eu te explicar. O seu negócio não se resume em vender. Na verdade, vender talvez seja a última parte. Você precisa de um controle de estoque, você precisa de um controle financeiro, você precisa de organizar as suas finanças, você precisa de dar treinamento de funcionário e tudo mais. Ou seja, uma empresa envolve tanta coisa, que vender é a última parte. Vender é a melhor parte. Eu falei assim: então, como você sabia só uma habilidade, você achou que o seu negócio iria dar certo. E na verdade, não é assim. Na verdade, nós temos várias áreas que nós precisamos buscar conhecimento.
Então, se você tem o seu negócio, busque conhecimento sobre o seu negócio. Eu não posso falar sobre todos os negócios aqui. Eu não posso falar sobre todas as coisas. Mas uma coisa eu posso falar: tem tudo de graça na internet. Tem tudo ou de graça ou muito barato na internet. Tipo assim, então se você precisa de, poxa, eu preciso aprender um pouco mais sobre controle financeiro, eu preciso fazer que tem na internet. Ah, não, preciso saber sobre controle de estoque. Meu Deus, meu estoque está muito bagunçado, eu não sei quanto que vem. Tem lá. Então, e tem sistemas gratuitos, tem tudo lá para você poder buscar. Então, você precisa se preparar. Você precisa se preparar porque a vida não aceita mais amadores. A vida não aceita mais. Não é nem que o seu negócio, não é nem que a vida não aceita mais. Então, os amadores, eles estão o tempo inteiro tomando cabeçada aí. Então, se especialize, foque aí, se prepare, que foi a primeira lição que eu aprendi com Elias. Se prepare. A segunda coisa que eu aprendo é com Salomão. Salomão, primeiro, ele foi um cara genial, que ele primeiro teve um pai muito violento, né? Que é o Davi. Então ele teve um pai extraordinário. E esse pai, a Bíblia vai falar que ele ensinava sobre a sabedoria para Salomão. Às vezes as pessoas perguntam, gente, Salomão tinha mais ou menos 14 anos. Como que ele pediu sabedoria com 14 anos? Os meninos de 14 anos que eu conheço ia pedir qualquer outra coisa. Ia pedir um PlayStation, um videogame, uma bicicleta, qualquer outra coisa. Menos sabedoria. Mas quando você vai ler lá em Provérbios 2, a Bíblia mostra muito claro, fala assim, Salomão escrevendo, fala assim, quando eu era filho, na presença do meu pai, quando eu era criança, pequeno ainda, ele me chamava e me ensinava, ame a sabedoria. Ele me chamava e me ensinava, honre a sabedoria. Pode ir lá, Provérbios 2 já começa desse jeito. Então você começa a entender que, na verdade, a sabedoria de Salomão, quem o orientou foi o próprio pai Davi. Davi falou assim, meu filho, você vai amar a sabedoria. Se você tiver oportunidade, você vai trocar tudo que você tem pela sabedoria. Depois lê lá em Provérbios 2. Mas o que eu quero ensinar sobre Salomão, na verdade, é quando ele inicia o seu governo. Quando ele inicia o seu governo, vai retratar lá em 2 Crônicas 1:7. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? 2 Crônicas 1:7. Olha só. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Oh, não. 1:7, meu Deus. 2 Crônicas, aqui. Olha só o que tá falando, gente. Eu vou até colar aqui no chat aqui para vocês verem. Pra vocês verem que eu não tô inventando. Tem umas coisas que tá na Bíblia aqui, gente, que é doideira, né? Olha lá, olha só. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhes, pede o que queres que eu te dê. Essa é a história que eu tô contando. Que Deus apareceu para ele e falou assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí eu já expliquei para vocês que ele só pediu sabedoria porque Davi encucava na cabeça dele, colocava na cabeça dele o tempo inteiro. Isso aí serve para os pais, tá? Gaste tempo ensinando o seu filho, gaste tempo falando as coisas para o seu... Ah, mas ele não escuta, mas ele não entende. Mas gaste tempo falando. Independente. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que queres que eu te dê. Mas o mais importante aqui é essa primeira parte do versículo aqui. Naquela mesma noite. Naquela mesma noite, o quê? Que noite é essa que Deus apareceu e falou assim, pede o que você quiser. Que noite foi essa, gente? Que noite foi essa? Vamos buscar. Que noite foi essa? Vamos buscar que noite foi essa. Olha só. Versículo 6. O versículo anterior. Olha só isso aqui, gente.
E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele quantos sacrifícios, gente? 1000 holocaustos. Nunca na história alguém tinha feito tanto sacrifício, tinha entregado tanto ao Senhor. E aí, porque ele entregou tanto, o que aconteceu? Naquela mesma noite, que ele entregou tanto, que ele entregou muito, Deus apareceu para ele e falou assim: pode pedir o que você quiser, que eu vou entregar para você. Ou seja, nós precisamos entender que... Deixa eu ver aqui se eu já coloquei. Nós precisamos entender que quanto mais nós nos dedicamos, isso aqui vai falar sobre dedicação, sobre entrega, sobre sacrifício. Sacrifício no sentido de, cara, quanto mais você se entrega ao seu objetivo, quanto mais você se entrega à sua visão, quanto mais você sacrifica para poder viver a tua visão, para poder viver aquilo que você sonhou, mais oportunidades vão se abrir na sua frente. Porque aqui em Salomão, o que apareceu para ele foi uma oportunidade. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa e perdido a bênção lá dele. Mas a Bíblia foi falar que apareceu uma oportunidade, uma porta se abriu na frente dele. Então, quanto mais... Já viu quando as pessoas... tem até um áudio que viralizou no TikTok, no Instagram, e fala assim: tá dormindo tarde, tá acordando cedo e tal, não sei o quê. Pode ficar tranquilo que um dia vão falar que foi sorte. Já escutou esse áudio? Algumas pessoas usam esse vídeo. Então, é exatamente sobre isso, gente. Quanto mais você se sacrifica, todo mundo dormindo, mas eu estou buscando conhecimento. Poxa, está todo mundo dormindo, mas eu estou trabalhando. Poxa, todo mundo está descansando, mas eu estou aqui. Poxa, todo mundo está no final de semana lá comendo carne assada na casa da tia, na casa da avó, na casa da irmã, na casa não sei o quê. Poxa, mas eu estou fazendo aqui, eu estou me dedicando. Isso vai abrir portas para você que você nem faz ideia. Lembra que eu estou falando aqui que tudo isso aqui eu estou usando a Bíblia, mas nem estou falando da parte religiosa, nem estou falando que Deus vai aparecer para você, mas portas vão se abrir para você. Apesar que eu creio que existe a parte espiritual muito forte, que Deus vê, Deus enxerga, Deus vê a sua dor, Deus vê o seu cuidado, Deus vê o seu trabalho e Ele honra, Ele honra. Sabe outra coisa aqui que esse dia eu falei pro Tony? Eu falei assim: Tony, Deus nunca foi buscar, nem Jesus, quando foi usar, nem Deus, em nenhum lugar da Bíblia, Deus foi atrás da pessoa na casa dela. Não foi. Sabe aonde que Deus ia buscar as pessoas para poder trabalhar na obra e fazer e viver o extraordinário? No trabalho. Todos os grandes homens de Deus foram chamados trabalhando. Às vezes a gente quer falar assim, a vida espiritual e vida e negócios, né? Não tem como separar, porque todo mundo na Bíblia, os grandes homens de Deus foram chamados no trabalho, enquanto eles trabalhavam. Pode buscar todos os grandes homens de Deus foram chamados enquanto trabalhavam. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele não usa pessoas acomodadas. Deus não usa pessoas que não tem nada para fazer. Na verdade, é o contrário, né? E tem muitas pessoas até que eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, eu acho que Deus está querendo alguma coisa comigo na obra, porque eu tô tentando vários negócios e nada tem dado certo. Eu tentei abrir uma empresa, ela quebrou. Eu tentei trabalhar e não deu certo. Eu tentei fazer... Desde quando? Aonde foi que Deus chamou alguém que... Desde quando Deus chamou alguém fracassado nas coisas que estava fazendo? Até Pedro, quando Jesus foi chamar ele, primeiro ele estava numa noite de frustração. Mas primeiro, o que Jesus fez? Falou assim: olha,
Agora, Pedro, joga pro outro lado. A hora que veio, que encheu, foi a melhor noite, ele ficou milionário naquele dia, com o barco lotado e tal. Aí que Jesus chamou. Jesus não chama ninguém durante o fracasso. Jesus não chama ninguém enquanto as coisas não estão dando certo. Jesus vai chamar na melhor momento da sua vida. E por que Deus faz isso? Porque no pior momento é fácil, gente. No pior momento é fácil abrir mão de tudo. No pior momento é fácil você fazer qualquer outra coisa. Agora, no melhor momento, esse sim é desafiador. Esse sim, olha, você está no melhor momento. No melhor momento. Mas aí Deus manda você mudar a rota. Aí sim, isso sim é desafio. Então, para com isso de achar que Deus tem um plano, porque nada está dando certo, então Deus tem um... Não acredita nisso, não. Então, a lição que fica aqui é a história de Salomão, depois do maior sacrifício já registrado na história, abriu a maior oportunidade que já existiu na história. Então, depois... Até o Altamir tá aqui, ó. Eu lembro da história dele, no maior sacrifício da vida dele, que estava com vários problemas pessoais e tudo, e tendo que viajar e tendo que fazer não sei, ele bateu duplo diamante. Tipo assim, aqui na nossa empresa, que é um patamar, quem não é da marca da paz, só para você poder entender, é um patamar onde a pessoa tá ganhando acima de 20 mil reais por mês. Então, tipo assim, no momento de maior dificuldade, de sacrifício, de fazenda e tal, abriu a maior oportunidade, abre as melhores janelas, as melhores portas. Então, isso fica a lição de Salomão. Isso, se você for buscar na sua história, você vai ver que sempre depois de um sacrifício que você fez muito grande, abriu uma oportunidade muito grande. Tá bom? Olha só. A terceira pessoa que eu quero abrir aqui para vocês possam entender, José. O que eu aprendo com José? José tem várias lições, mas aqui que eu sempre vou trazer coisas que não é o que o pessoal fala, né? Não é não é o que normalmente o pessoal traz para vocês. O que eu aprendo com a história de José? Primeiro, você precisa se vestir da pessoa que você quer ser. Uma das coisas que eu aprendo com José é que antes dele ser governador de fato, primeiro ele se vestiu, não de roupa, mas ele se comportou como um governador. Lembra da história dele? A Bíblia vai falar assim que ele era o irmão mais novo, até o momento que ele foi vendido. Ele era o irmão mais novo. Mas era ele que tinha uma capa. Na Bíblia, a capa vai simbolizar governo, autoridade. Ou seja, ele era o irmão mais novo, mas era ele que governava. Depois ele foi vendido como escravo. Enquanto todos os outros estavam lá, debaixo de sol quente, quebrando pedra e não sei o que, e tal, não sei o que lá, ele tinha uma postura diferente, que Potifar olhou para ele e falou assim, a postura desse cara é diferente. Tudo que ele bota a mão prospera. Eu vou puxar ele aqui para dentro da minha casa. E deu o governo da casa dele para José. Ele era o irmão mais novo e governava. Ele era escravo, mas tinha uma postura diferente. Aí depois ele foi jogado dentro da cadeia. Aí fala, não, aí agora acabou, não tem como. Aí diz que o carcereiro da prisão deixava as chaves com ele. E aí, quem tem a chave da cadeia tem o quê? Governo. Quem tem a chave tem a autoridade. Quem tem a chave é que manda quem sai, quem entra, quem faz tudo. Ou seja, a chave da cadeia ficava com ele, então ele já tinha o governo. Então depois, no próximo momento, ele vai lá, revela o sonho do padeiro, do copeiro, e depois revela o sonho de Faraó. E aí, em todo o Egito, se não José, seria melhor para poder administrar todas as coisas que nós temos aqui. Então, no momento, lá na frente, ele recebeu de fato o governo. Mas ele já governava em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida, dependendo da circunstância.
Poxa, então você primeiro tem que se vestir para depois você começar a viver aquilo que você quer. Primeiro você adota o comportamento, o estilo de vida, a forma de fazer, para depois você conquistar aquilo que você quer. É assim que funciona. Já percebeu? Isso é uma piada, mas só para você poder entender. Já percebeu que para dormir, primeiro você tem que fingir que já está dormindo? Você fica lá fingindo que está dormindo, depois você dorme. Já percebeu que esse dia eu estava assistindo um vídeo que é uma neurocientista americana, ela falou assim, quer aprender a rir? Faz assim, ó, ha. Agora faz 2 vezes, ha, ha. Agora faz 3 vezes, ha, ha, ha. Aí 4 vezes, ha, 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 ha. Aí 5 vezes, ha, 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 ha. 6 vezes, ha, 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 ha. 7, ha, 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 ha. E quando é fé, você tá rindo. Quando é fé, você tá rindo. Quantas pessoas começou a rir só de começar a fazer? Poxa, é assim que funcionam as coisas. Às vezes nós queremos esperar. Não, o dia que eu for diamante, eu vou ter uma postura diferente. O dia que eu tiver mais dinheiro, eu vou ser diferente. O dia que eu tiver um casamento, eu vou ser diferente. Nunca vai ter. Nunca vai ter, porque primeiro você precisa se portar como se já tivesse, depois você recebe. É assim, tudo na nossa vida é desse jeito. Se você quer casar, uma pessoa que, por exemplo, quer casar, primeiro você se porta como alguém casado. Como que é a postura de alguém casado? Pô, eu não saio com qualquer pessoa, não fico lá dando um chavequinho, não sei o que, não sei o que lá, e dando e conversinha e tal, não sei o que. Aí, como você se porta desse jeito, as pessoas vão falar, aquela pessoa é uma pessoa séria, aquela pessoa é uma pessoa boa, aquela pessoa é uma pessoa legal. E aí eu quero que você casa. Já notou isso? Então, primeiro você se veste. Então, por exemplo, nas vendas, ontem o Jordão falou: Ah, Eduardo, eu não sou bom para falar, eu não sou bom para apresentar, eu sou tímido, eu não gosto. Pô, se veste como alguém. Tá falando que a minha internet tá instável. Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Ah, então show. Pô, se vista então como um cara desenrolado, uma pessoa que gosta de vender, que gosta de falar. Sabe o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você se vestindo daquele, você vai se tornar aquela pessoa. Então, é só para que você possa entender. Tudo na nossa vida é treinável. Tudo na nossa vida, você consegue primeiro ir se moldando e adotando a postura e depois você vai tendo os títulos. Então, primeiro vem o encargo e depois vem o cargo. Então, isso que eu aprendo com a vida de José. E uma das coisas que a gente tem que aprender é que, na verdade, você fingir, né, você se vestir como alguém que você ainda não quer dizer você contrair dívidas, tá? Porque essa é a pior coisa que você faça. Porque a Bíblia, lá em Provérbios 22, 27, vai falar assim que aquele que pega emprestado é escravo de quem empresta. Então você vai viver uma vida você vai viver uma vida de escravo se você começar a entrar nas dívidas. Eduardo, eu já tô nas dívidas. Então, paga as dívidas. Ah, Eduardo, é muito grande. Paga aos poucos. Ah, é muito difícil. Renegocie. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa ter sucesso, saia das dívidas. Porque, observa só, você acha mesmo que Deus vai abençoar alguém que pegou alguma coisa, comprou alguma coisa, fez alguma coisa e não pagou? E agora tá lá e acha que vai prosperar? Não vai. Então, a sua prioridade tem que ser sair das dívidas. Ah, eu quero fazer uma viagem. Só depois sair das dívidas. É lógico que tem vários casos, deve ser analisado. Eu estou falando em
a grosso modo, tá? Então, porque, por exemplo, muitas pessoas, eles saem contraindo dívidas e tal, e na verdade, o que basicamente são as dívidas, né? As dívidas, todo mundo, na verdade, hoje em dia tem dívidas, né? Como assim, Eduardo? Aqui, ó. E as dívidas, cartão de crédito. Todo mundo tem. Todo mundo compra hoje para poder pagar daqui 20 dias, daqui 15 dias, daqui 30 dias. Isso aqui é a melhor bênção que já existiu na vida. Sabe por quê? Porque normalmente é o mesmo valor se você pagar à vista ou se pagar lá parcelado no cartão e tal. E se você, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai comprar aqui um celular, sei lá, ele é 10 mil reais. Ele é 10 mil se você pagar à vista ou você pode parcelar em 10 mil reais. Gente, se você tem o valor hoje no banco, 10 mil reais lá, tá lá prontinho para você comprar o iPhone, e você poder parcelar e você vai trabalhar o seu dinheiro durante esses 10 meses. Gente, fala se não é a maior bênção de todos os tempos. É a maior bênção, ainda gera milhas, aí essas milhas ainda, por exemplo, com um iPhone desse aqui, eu já vi a possibilidade de pessoas que fazem 100 mil pontos lá, 100 mil pontos dá uma viagem internacional para os Estados Unidos, ou seja, só de ter comprado isso aqui com o cartão de crédito, ou seja, é a maior bênção. Porém, lembra lá do começo que eu falei assim, gente, a maior bênção pode se tornar a maior maldição. A maior bênção também se torna a maior maldição. Por quê? Porque as pessoas usam essa bênção para poder adiantar algo que está no futuro e trazer para o agora. E todas as vezes que você adianta algo que está no futuro para agora, você vai pagar um preço muito, muito alto. Então, e sabe o que é o preço? Você já sabe, né? Que você tinha uma dívida lá de 2 mil reais e agora lá você entra lá no banco, lá tá 15 mil, tá 10 mil. Pô, você só devia 2, mas esse é o preço de adiantar algo que está lá no futuro. Mas não se engane, isso aqui é a maior bênção de todos os tempos, desde que não seja para adiantar nada. Agora, se você chegar lá, compra as coisas que você tem para comprar, você tem a oportunidade de comprar hoje, mas só pagar daqui 30 dias e o dinheiro que você tem fica disponível ali, mesmo que seja investido em alguma coisa ali de liquidez diária ali para poder gerar um valor, ou que seja para você movimentar o seu negócio, ou que seja para você não descapitalizar o seu negócio, desde que você já tenha condição de ter aquele bem. Isso é a melhor coisa que, olha lá, se botar o dinheiro na Selic, uma parcela é paga com rendimento. Olha só. Então é exatamente isso que eu tô falando. Tipo assim, quem sabe jogar esse jogo, e não é algo difícil, não é algo doideira, assim, meu Deus, como. Não é nada extraordinário, né? É algo que você aprende lá, o Nubank lá tem as caixinhas do Nubank lá, liquidez diária e tudo, você coloca lá, vai render lá Selic lá 13%, acho que tá, ao mês, ao ano, e você vai ser feliz da vida lá. O que o Arthur falou aqui, ó, a última parcela você não vai pagar, quem vai pagar é só de ter deixado o dinheiro lá parado. Então, tem essas coisas que dá para você poder fazer e que eu tenho certeza que você vai aprendendo. Porém, não adiante as coisas que estão no futuro. Compre as coisas que você consegue comprar agora. Faça as coisas com os pés no chão, né? E aí a quarta pessoa que eu aprendo bastante que é ainda dentro desse tema, que é sobre Pilatos, né? O que eu aprendo com Pilatos? É as pessoas que querem agradar todo mundo, né? A Bíblia vai falar que Pilatos queria agradar todo mundo e matou Jesus e crucificou Jesus. Lavando as mãos, ele matou Jesus. Por quê? Porque queria agradar todo mundo. Então não busque agradar todo mundo. Se você for ver Jesus, em nenhum momento ele quis agradar ninguém. Teve um dia lá que Jesus teve uma palavra tão dura que todo mundo foi embora.
Todo mundo saiu, vazou. Por quê? Porque estava falando a verdade. Aí ficou só os discípulos. E Jesus ainda foi lá e falou assim: vocês não querem ir também não? Vocês não têm para onde ir também não? Vaza vocês também. Todo mundo foi embora, por que vocês ficaram? Jesus naquele dia estava revoltado, estava pistola, como diz minha esposa. Mas é isso que a gente precisa entender, gente. A gente não precisa agradar todo mundo. Na verdade, a gente não precisa agradar ninguém. Ninguém. A gente não nasceu para agradar. Quantas pessoas eu vejo que ficam presas nisso, em agradar as pessoas, em fazer o que a pessoa... Eu já vi gente que formou em faculdade porque o pai queria. Tipo assim, a pessoa já estava sonhando, já empreender e não sei o que e tal, mas gastou tempo ali fazendo faculdade, porque o pai sonhava que ele fosse um médico, passou 6 anos para formar medicina. Tem uma história aqui, essa história é real. Um cara que formou em medicina, nunca quis ser médico, nunca quis e tal, terminou, pegou o diploma lá, jogou no peito do pai dele e falou assim, ó, tá aqui seu sonho. Eu nunca vou ser médico. Mas eu tô te entregando aqui. Você queria um diploma? Você queria um filho médico? Pronto, eu sou médico, mas nunca vou atuar. Então a gente precisa entender isso. Que na verdade todas as pessoas que tentam agradar todo mundo, na verdade ele revela um problema muito grande. Teve um resort que eu falei sobre isso, teve um evento que a gente fez que eu falei sobre isso, que eu falei assim, olha, toda pessoa bonzinha, ele é injusto, né? Porque, vamos supor, você tem uma equipe, você tem funcionários, falando aqui para todos os empresários, você tem funcionários, você tem pessoas que estão ali junto contigo, que está trabalhando na sua empresa e tal, e você trata todo mundo igual, você trata todo mundo da mesma maneira, pô, você está sendo injusto com quem faz mais. Você precisa pegar as pessoas que fazem mais, reconhecer quem faz menos, ter menos reconhecimento, aplaudir quem faz mais, criticar, lógico, com sabedoria, quem não está fazendo. Então, essas coisas precisam ser feitas. Às vezes a gente fica naquela síndrome de eu preciso que as pessoas me amem. Você não precisa que ninguém te ama, não. Você precisa que as pessoas te respeitem. É diferente. Jesus nunca buscou ser amado, Jesus buscou ser respeitado. As pessoas... Assim, quando vocês for sair aí de 2 em 2, vai ter um monte de gente que não vai receber vocês. O que vocês fazem? Bate o pé, sacode a poeira e vaza. Não amou vocês? Vaza. A Bíblia vai ensinar também, falar assim, se possível, tem espaço com todos. Por quê? Porque sabe que tem gente que não vai gostar de você. E você não precisa disso. Não precisa dessa dependência emocional de que o seu funcionário precisa te amar, precisa te... Não, eles precisam te respeitar. E como que faz para respeitar, Eduardo? Resultado. Os seus resultados vai fazer as pessoas te respeitarem. As mesmas pessoas que te criticavam, que não acreditavam, que falavam mal, que não sei o quê, são as pessoas que vão te respeitar quando você tiver resultado. E resultado é consequência de tudo isso que eu estou falando. Da persistência, de você se preparar, de você fazer os sacrifícios que forem necessários, de você se vestir de uma pessoa que você ainda não é, mas você já veste essa capa, você já veste essa roupa, você já veste essa postura, né? Igual, acho que eu não falei sobre isso, né? Eu comecei e não falei. O Jordão falou, você é uma pessoa que não gosta de vender, que tem dificuldade para vender. Poxa, se vista como uma pessoa que gosta. Se vista como uma pessoa que fala bem. Eu não falo bem. Se vista como uma pessoa que fala. Poxa, eu não tenho coragem nem de puxar assunto. Se vista como uma pessoa que puxa. Observa as outras pessoas, como que elas estão puxando assunto, começa a puxar igual elas. Poxa, que seja... Nossa, tá calor hoje, né? Nossa, choveu hoje, né? Nossa, tá frio hoje, né? E começa a puxar assunto. Você vai ver que, com o passar do tempo, você vai aprimorando. E lá na frente eu vou falar sobre isso. A quinta pessoa que eu aprendo é sobre Pedro. Pedro, gente. Pedro foi chamado o homem de pequena fé.
Pedro foi chamado o cara que, ó, a hora que Jesus falou assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro foi lá e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A hora que ele falou isso, Jesus falou assim, que isso, hein, Pedro? Foi nem você que falou isso, foi o Espírito Santo que falou na sua boca. No próximo, nos próximos versículos lá, Jesus vai lá e fala assim, mas eu vou morrer e tal, não sei o quê. Aí Pedro foi lá e falou assim, de jeito nenhum, vai morrer não. Eu não vou deixar, nós não vamos deixar. Jesus, tem misericórdia de você. Falou assim, você tem poder aí para se livrar disso. Aí o que é que Jesus fala para ele? Sai de perto daqui, Satanás. Ou seja, Pedro era um cara que o pouquinho que ele tinha, que Jesus vai falar para ele a hora que ele afunda ali, vai levantar ele e vai chamar ele de homem de pequena fé. Em alguns momentos da Bíblia, Jesus vai falar assim, vai elogiar a fé de outras pessoas e vai falar assim, ó, nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, então, Jesus às vezes criticava a fé das pessoas como uma fé pequena. Porém, Pedro, mesmo com uma fé pequena, ele é um exemplo que ele usava o pouco que ele tinha. O tempo inteiro ele usava. A Bíblia vai falar assim que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. A Bíblia vai falar assim que Pedro, mesmo com a fé pequena, os coxos aleijados eram colocados na beira da estrada, porque aonde ele passava, a sombra dele curava. Poxa, um homem de pequena fé. O homem que tinha fé pequenininha, que Jesus criticou ele por quando a fé pequena, ele fez coisas extraordinárias. Porque, na verdade, a gente precisa entender que às vezes a gente acha que o pouco é nada. E o pouco é pouco. O pouco não quer dizer que é nada. Às vezes a gente desvaloriza o pouco, a gente desvaloriza os pequenos começos, às vezes a gente desvaloriza as fases que nós estamos vivendo. Poxa, quantas pessoas eu já vi reclamar da fase que está vivendo, e como eu falei lá no início, era uma fase que há pouquíssimo tempo atrás ele estava pedindo para Deus para poder viver. Só que aí, deslumbrado com as coisas maiores e tal, ele deixa de valorizar aquilo que ele está vivendo hoje. Poxa, o seu negócio está pequeno, valoriza o seu negócio pequeno. Bota ele para poder... porque muito que não aproveita. Exatamente. Gente, e na história da Bíblia inteira vai contar histórias de todo mundo que não valorizou, Deus tomou. Lembra da história dos talentos? O que não multiplicou, o que enterrou, foi tomado e dado para quem? Para quem estava fazendo. Lembra de Adão e Eva? Chegou lá e eles tinham tudo. A Bíblia falou assim, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, ou seja, Deus que plantou e falou assim, ó, coma do que vocês quiserem. Ou seja, Deus fez todo o trabalho, Deus plantou cada uma daquelas árvores e falou assim, ó, agora comam. Mas aí, sabe, falou assim, ó, só tem uma que não vai querer, só tem uma que vocês não vão poder. E aí eles escutaram uma voz que falava assim, mas essa única aqui é as que vai fazer você igual a Deus. Eles não valorizaram aquilo que tinha e ficou buscando aquilo que ainda não tinha, aquilo que não podia, aquilo que ainda não estava na sua mão. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Então, todo o tempo, o maior erro das pessoas às vezes é fazer isso. O maior erro até meu. Gente, quantas vezes eu já reclamei que eu queria fazer não sei o que, que eu queria evoluir não sei o que e tal. E Deus às vezes tinha que trazer, falar assim, abra a janela aí, meu filho. Eu vou lá, abro, falo, olha a estrutura que você tem. Olha o que você tem nas mãos. Olha a equipe que você tem. Poxa, eu fiquei reclamando de pessoas que não estavam mais junto com a gente. E aí Deus falou assim, olha, eles você não tem mais. Mas olha só as pessoas que você tem junto com você. Olha só as pessoas que estão fechadas contigo. Então a gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem nas mãos, mesmo que seja pouco, é suficiente para Deus fazer o milagre na nossa vida. Se a gente valorizar, lembra da história de Eliseu e a viúva? O que você tem? Ele falou, não tem nada. Aí Eliseu fala, não tem nada.
Eu falei, tem um pouquinho. Aí eles falaram, pronto, é isso que eu precisava. É um pouquinho só que eu vou fazer para mim e pro meu filho para poder morrer. Ou não, vai não, porque o pouco ele não é nada. Então faz um bolo lá para mim lá que esse negócio vai multiplicar. Então a gente precisa entender que do pouco Deus tem a capacidade de fazer muito na nossa vida. Do pouco, através do empreendedorismo, nós temos a capacidade de multiplicar. Lembra que eu falei lá no começo, lá na nossa segunda aula, que eu falei assim, ó, você já observou, gente? Já observou que quem tem a veia do empreendedorismo, pega lá a balinha lá de R$ 2, multiplica, não sei o que, compra duas, vai lá, multiplica e tal. Lembra esqueci da água lá que ficou famoso? É, gente, como que eu esqueço o nome dele? Mas você sabe, Rick Chester. Perfeito. Rick Chester. Ele ficou extremamente famoso e literalmente falando sobre isso. Porque às vezes a gente acha que é pouco, a gente não começa. A gente acha que é pouco, a gente não usa. A gente acha que é pouco, a gente não faz. A gente acha que é pouco. E para de acreditar nisso. Para de parar e de travar e de deixar sua vida travada acreditando que o pouco é nada. Na verdade, tem muita coisa. Poxa, mas eu tenho pouquinho funcionário, eu tenho pouquinho gente da minha equipe, eu tenho pouquinho. Poxa, é suficiente para você poder multiplicar. Então, é uma coisa que eu aprendi muito forte com Pedro. Pedro, ele aprendia, ele ensinou muito forte a gente a usar aquilo que a gente tem, a pegar aquilo que a gente tem nas mãos, que Deus já nos entregou, e a multiplicar isso. Então, então é algo desafiador. E aí, o sexto ponto e o último, que agora eu encerro e a gente já começa as perguntas, é sobre o semeador. A Bíblia vai contar uma parábola do semeador, lembra? Que ele sai para semear e vai jogando as sementes ali em alguns lugares. E essa parábola é muito, muito, muito forte. É muito forte, nos ensina no empreendedorismo. Nos ensina que a gente tem que. A gente não tem que ficar olhando o terreno, a gente não tem que olhar as condições, a gente não tem que olhar se tem pássaro, se tem não sei o que. O semeador nos ensina o quê? A semear, a lançar as sementes em quantidade, em volume. Aprenda um negócio aqui. No nosso meio, no mundo dos negócios, o que mais vai mandar chama-se quantidade. Quantidade. A quantidade, por exemplo, a quantidade que você apresenta o seu produto é mais importante do que ter a habilidade para poder apresentar. Beleza, a habilidade vai aumentar a sua conversão no final, mas ninguém nunca vai ganhar da quantidade. Então, se você pegar um vendedor ruim, sem habilidade, sem nada, mas ele apresenta o produto dele todos os dias para 100 pessoas, é melhor do que um excelente vendedor que só apresenta para 10. Porque o excelente vendedor, ele vai conseguir, sei lá, duplicar, triplicar os números. Então, por exemplo, vamos supor que o mau vendedor, ele apresenta para 100 e vai vender para, sei lá, para 10%. Então, ele vai conseguir vender para 10 pessoas, um exemplo. De 100 pessoas, ele vende para 10. O outro que só apresenta para 20 pessoas, vamos supor, ele conseguiu dobrar o resultado do primeiro. Mas como ele só apresentou para 20, o que aconteceu? Ele só fez 4 vendas. Então, enquanto um que imprimiu muito volume, ele conseguiu um resultado maior. E é por isso que aqui dentro da nossa empresa, quando a gente fala sobre apresentação de plano, a gente sempre vai falar em quantidade, porque é a lei dos números, né? A gente aprende que os números, eles não mentem, né? Então, quanto mais volume, mais resultado. Por mais que com o tempo, né? Ter mais habilidade é importante. Lógico, vai dobrar, vai triplicar os seus resultados, né? Porém, no início, o semeador ensina literalmente isso. Vai falar que ele semeia em vários locais.
alguns lugares cheios de pedra, algum lugar cheio de espinhos, algum lugar cheio de pássaros. E aonde ele semeava, onde tinha pássaros, os pássaros iam lá e comia. Aonde ele semeava com espinhos, quando começava a nascer, os espinhos sufocavam. Onde ele semeava, tinha muita pedra, o sol vinha ali e secava todas as sementes. Enfim, mas ali mostra que ele semeava em todo quanto é tipo de lugar. A gente não sabe onde dá fruto. A gente não sabe o que vai virar. A gente não sabe quem será o nosso cliente absurdamente, um cliente que vai estourar e que vai ser o nosso melhor cliente. A gente não sabe. A gente só tem que semear. A gente só tem que apresentar. Que seja, o meu negócio, eu tenho um negócio de, sei lá, de uma padaria. Poxa, então eu vou fazer uma forma de mais pessoas entrarem dentro da minha padaria. Poxa, eu vendo curso, sei lá. Então eu vou apresentar, eu vou mostrar esse curso para mais pessoas. Poxa, eu tenho uma escola, eu vou fazer uma forma de mais pessoas virem aqui escutar a apresentação da escola para poder matricular o seu filho. Porque quanto maior o volume, melhor vai ser. Para você, então, dependente do seu negócio, o mais importante de tudo é o volume. E aí, o próximo passo, o que é o próximo passo? O próximo passo, aí sim, é fazer bem feito. Aí sim, é melhorar, é aparar as arestas. Aí sim, é ajustar os últimos detalhes. Aí sim, porque muitas pessoas com o nome de perfeccionista tá parando e não tá fazendo o que tem que ser feito. Já viu pessoas? É porque eu sou muito perfeccionista, é porque eu sou... É nada, você tá só arrumando uma desculpa de por que você não começou. Tem até uma frase que o pessoal fala que nasceu perfeito, nasceu tarde. Se nasceu perfeito, nasceu tarde. Porque o melhor é nascer imperfeito e com os feedbacks das pessoas. Por exemplo, quem faz aqui Marca da Paz, principalmente quem faz muito tempo aqui, sabe o que era a Marca da Paz há 7 anos atrás e o que ela é hoje. Poxa, a quantidade de coisas que a gente vem implementando, que vem melhorando, que vem fazendo, que vem incluindo, que vem colocando. Poxa, colocou mentoria, colocou produto, colocou não sei o que lá, melhora o frete, melhora isso, coloca frete subsidiado, coloca, abre em Portugal. Agora imagina se lá em 2017 eu falei, não, só vou abrir quando a unidade de Portugal já estiver pronta, não sei. Não, nunca ia abrir, nunca. Então, a gente precisa entender exatamente isso. Mas a busca pela melhora, ela tem que ser constante. Na segunda aula aqui, se eu não me engano, foi até a Lidiane, ou foi alguma outra pessoa que até comentou com isso, falou assim, me dê o segredo para você poder continuar a trazer ideia o tempo inteiro, você nunca parece que é uma máquina assim de pensar, e na verdade isso é um versículo bíblico, né? Olha só o que a Bíblia fala, lá em Provérbios. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante dos reis, não estará a serviço da plebe. O que quer dizer isso? Toda pessoa habilidosa, toda pessoa que se dedica no que faz, toda aquela pessoa que entrega mesmo, que faz dedicado, que fica buscando a melhoria o tempo inteiro, a Bíblia fala a recompensa disso aqui. Pô, você vai ser colocado no meio das pessoas importantes. E quantas vezes eu já vi isso acontecer na minha vida? Quantas pessoas eu já vi no ano de 2022, eu acho, ou 21, eu fui chamado pelo presidente da República para um café da tarde lá, tomar café junto com ele. E dependendo da sua posição de direita ou esquerda, ou de lá, de cima, o que você for, é o presidente da República. Te chamar para poder bater um papo ali, para poder conversar, porque o trabalho que você está fazendo
foi relevante ao ponto do presidente da República te mandar um convite para poder participar. Foi relevante ao ponto do pastor fulano de tal te reconhecer. Enfim, quantas vezes você falou assim, caraca, você tá sentado numa mesa que você falou assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas é o reconhecimento do seu trabalho. Quantas vezes eu já vi pessoas sentadas aqui na minha mesa, aqui na frente, na onde eu tô falando aqui, dando a mentoria, na frente tem uma mesa de reuniões. Quantas vezes já vi pessoas sentar aqui e falar, Eduardo, eu nunca sonhei, nunca pensei que eu sentaria aqui nessa mesa aqui junto contigo. Ou seja, e são pessoas que estão normalmente desenvolvendo um excelente trabalho, né? Ó, o Jadson falando eu lembro quando eu coloquei algumas pessoas no grupo de conselho da Marca da Paz, as pessoas falam, gente, olha aqui aonde eu parei, tô dando conselhos aqui para a diretoria da Marca da Paz tomar as melhores decisões. Poxa, que honra estar aqui. Então, o tempo inteiro as pessoas que fazem um excelente trabalho e que fazem de forma habilidosa, que fazem de forma perfeita, uma hora o seu trabalho é reconhecido. Não se engane. A Bíblia vai falar assim que existem aquelas pessoas que fazem com dedicação como se fosse para Deus, não para os homens, mas para Deus. E o Deus que está lá no céu, que está vendo tudo, ele te recompensa, ele te coloca nos caminhos certos, ele te coloca nas mesas certas. Então, a gente precisa aprender a fazer tudo que nós temos que fazer com dedicação. Eu termino agora com aquela frase do início. Não acredite nesse romantismo do empreendedorismo que te passa que você tem que fazer aquilo que você ama. Não. Você tem que fazer com amor aquilo que tem que ser feito, né? Então, às vezes a gente fica acreditando muito nisso, né? Poxa, mas parece que o negócio não tá. Eu vejo muitas frases aí, fala assim: ah, aquele que faz o que ama não trabalha nem um dia. Gente, isso tudo é romantizar uma parada que não tem romantismo. Até o casamento mesmo, quem é casado aqui já tem um tempo já. Até o casamento mesmo, se a gente for olhar, não tem aquele romantismo que as pessoas falam. Gente, é um quebra-pau, é um negócio, é um ajuste, é um negócio e tal, que depois que lá na frente vocês já apranharam, vocês já estão os dois calejados já, aí sim, a mulher aprende a falar menos, o marido aprende a não criticar tanto, a não sei o que e tal. Eles conseguem, eles se encaixar. Aí sim você passa por uma fase melhor. Filhos, então, não, e passa aquele romantismo do filho e tal. E a realidade é o quê? É acordar de madrugada, é educar, é não sei o quê. Então, todas as vezes que nós romantizamos as coisas, né? A gente cria aquele negócio, a gente fica achando que a nossa vida tá errada. A vida tá errada. A gente fica achando que a nossa vida tá imperfeita. O... A gente fica pensando que a nossa empresa tá errada. Poxa, eu tô fazendo tudo errado porque eu não vejo aquele dia a dia perfeito que é mostrado, eu não vejo o casamento perfeito que é mostrado, eu não vejo os filhos perfeitos que é mostrado lá na propaganda da margarina e todo mundo sentado na mesa e tal, e não sei o quê. Ou agora mesmo eu tava jantando aí com meus filhos, tentando conversar com a minha esposa ali, e meu filho, papai, 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 e aquele negócio, e uma chorando e a outra não sei o que, e dá comida e joga comida pra cima e derrama e tal. Não tem romantismo naquilo, é lógico que eu não troco aquilo lá por nada na minha vida. Mas todas as vezes que a gente romantiza, a gente. Aí numa reunião como essa, de jantar ali em casa, a gente fica falando assim: gente, a minha família é muito ruim. E não é. E não é. A gente só precisa parar de romantizar as coisas para a gente poder viver de fato, fazer o que tem que ser feito e prosperar
como nunca, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham absorvido, gostado dessa aula. Foi preparada aí com muito carinho. Eu tenho certeza que tem muitas lições aí que você vai tirar para o seu negócio. E agora eu abro para as perguntas. Quem tiver pergunta aí, quem ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Só levantar a mão, abrir o áudio que nós vamos falar. Se não tiver nenhuma pergunta, não tem problema. A gente encerra por aqui. Ó, o Carlos Matos. Boa noite, Eduardo Batista. Boa noite a todos os presentes. Eu coloquei um desafio pessoal nessa mentoria, que todas as noites eu ia fazer uma pergunta. Coisa minha, tá? Só que hoje você foi tão preciso nas tuas palavras, no tudo que você me passou, que você falou, me colocou, como diz no ditado popular, você me colocou numa saia justa. Mas desafio é desafio, a gente tem que ser ousado. Vamos imaginar agora que essa mentoria fosse ao vivo, eu estivesse na tua frente, eu esquecesse que eu tenho 1,65 m e você tem 2 metros. E eu fosse ousado, igual o Jacó, e pegasse na tua mão e falasse que só ia largar a partir do momento que você fizesse uma rápida explicação resumida sobre tudo que você falou agora. Um resumo. Porque quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente não pode pensar só na gente. E esse conteúdo foi tão rico, que merece um resumo. Então vamos lá. Vou fazer melhor. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Tá aí no chat, ó, o resumo. Então, Elias, gaste mais tempo se preparando do que fazendo barulho. Salomão, o seu maior sacrifício é o que vai abrir as maiores portas. José, se vista da pessoa que você quer ser, mesmo que você não tenha o cargo ainda. Pilatos, não tente agradar todo mundo. A pessoa que tentou agradar todo mundo lavou as mãos e matou o Salvador. Pedro, use o pouco que você tem. Não ignore, não despreze os pequenos começos e as pequenas coisas. E, por último, o semeador. Aumente o volume, aumente a quantidade, aumente a sua entrega, a sua semeadura, que a colheita ela é bíblica e garantida. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe, meu líder. Deus abençoe. Amém. Tem mais algum aí? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas mandaram aqui no chat. Maravilhosa. Nossa, realmente aprendi muito. Muitas histórias, muita clareza. Ótimo. Pessoal, então é isso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí por emprestar os ouvidos de vocês e tenho certeza que vai gerar muitos frutos aí, tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!